Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a sua melhor versão. Hoje aqui trouxe duas especialistas para você, jovem advogado, que não tem ideia do que fazer, onde começar, como vai ser o futuro e tem muitas expectativas. Nesse vídeo aqui você vai sanar todas as suas expectativas e vai se tornar um especialista igual a elas. Eu trouxe aqui Natália Pereira e Ellen Picker. Isso? Pickler. E aí, gente, vamos lá. Quero começar com uma pergunta bem séria. Eu sei que a advocacia não é algo fácil, não é para qualquer um. E vamos supor que eu sou um jovem que eu quero iniciar a advocacia, eu tenho muita expectativa, eu anseio por muita coisa. Por onde eu começo, o que fazer? Advocacia, concurso, o que vocês me indicam? Bom dia, muito obrigada, agradeço muito estar aqui, podendo participar aqui com vocês e, de certa forma, e por outro canal, contribuindo também para a Jovem Advocacia, que tomei como missão, né, na minha vida. E vou levar e fazer sempre o melhor. Meu nome é Natália, gente, eu sou advogada há 10 anos, formada há 11 anos. E quando eu falo que eu sou advogada há 10 anos, eu falo que eu realmente advogo há 10 anos, tá? E eu levo a advocacia muito a sério. E por que eu tô falando isso? Porque o jovem advogado, e aí quando eu falo jovem advogado, eu vou voltar um pouquinho para o tempo da faculdade, quando a pessoa ainda não se tornou um advogado, e a gente começa a faculdade, na verdade, e passa durante todo o período ouvindo que o concurso é melhor. Poxa, o que você quer ser? Qual concurso que você quer fazer? Né? Já me perguntaram isso na época que eu estava na faculdade. E não perguntando se realmente era uma opção eu querer advogar ou não. E com isso, o que acontece? O estudante se forma e passa um tempo acreditando que o concurso realmente é a melhor opção. Isso é uma verdade. E quando, de repente, ele não passa para o concurso que ele quer, ou não passa para nenhum concurso, porque, na verdade, o estudante começa pensando num concurso de alto nível, né? Que as pessoas chamam, que são os salários mais altos. E aí vai baixando, não, vou fazer esse aqui mesmo, que de repente não é tão concorrido e tudo mais. E aí, de repente, não passa para nenhum. Não para aquele que ele queria inicialmente, mas para nenhum. E aí ele fala, né? Então, vou advogar. E aí pega a advocacia como última opção. O que acontece com isso? Você não consegue oferecer a sua melhor advocacia. Você não consegue oferecer o teu melhor trabalho ali. E isso é uma preocupação muito grande, porque tem muitos advogados, gente, no mercado. Eu não sei em números, né? Óbvio. Mas, assim, é muita gente. Então, quando você pega um número muito grande de pessoas, você tem que se destacar por algum motivo. E aí nem sempre o teu motivo de destaque é de fato o teu conteúdo acadêmico, né? Você tem que ter um conjunto de coisas. Hoje o advogado ele tem que ter noção de gestão de escritório, ele tem que ter noção de financeiro, ele tem que ter noção de atendimento ao cliente dele, qual a melhor estratégia de atendimento, como que ele vai precificar o trabalho dele de acordo com a área de atuação dele, enfim. Então ele tem que ter uma noção geral e tratar o escritório dele como uma empresa realmente, né? E quando eu falo em tudo isso, nada disso você aprende na faculdade. Então, você se forma, demora um tempo, às vezes, para pegar a tua credencial, pega a tua credencial, que a gente comumente chama de carteirinha da OAB, e você não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, né? E é aí que a gente está construindo, né? O nosso objetivo é construir realmente a visão do advogado, como empresa, e para que ele possa oferecer realmente o melhor serviço para o cliente dele. Entendi. Acaba que a faculdade ela só informa, mas não faz com que ele se torne um profissional na área dele. É mais Exatamente. algo que coleta informações. Acontece muito isso? Acontece muito isso. Olá, gente. Bom dia. Como o Ezequiel falou, meu nome é Ellen Pickler, eu sou advogada. Atuou um pouquinho menos tempo que a Natália. Eu sou advogada há 6 anos. E quando eu falo que sou advogada também, eu realmente advogo tem 6 anos. E esse problema que a Natália falou relacionado às instituições de ensino, eu considero ele um erro gravíssimo na graduação de Direito. Eu não tenho
nenhum relato de nenhum jovem advogado. Olha que a gente lida com a jovem advocacia diariamente. A gente, eu estou presidente e a Natália está vice-presidente da Comissão de Apoio ao Jovem Advogado da subseção Nova Iguaçu Mesquita. A gente lida com o jovem advogado o tempo inteiro. E eu nunca ouvi nenhum relato de um jovem advogado virar e falar pra gente: nossa, na faculdade falaram para eu advogar que era a melhor opção. Nenhum. Sempre induzindo o bacharel em direito, o estudante de direito, a ser delegado, a ser promotor, a ser juiz. E, gente, a gente precisa trabalhar com a realidade. São carreiras que não são para todos. Como numa instituição de ensino que tem, em média, 60 alunos por turma, por período e por turno, você vai incentivar todas essas pessoas a seguirem essas carreiras. Isso está fadado ao fracasso. Essas pessoas vão se frustrar com toda certeza. Não tem nem vaga para todas essas pessoas. E falta essa informação na faculdade. E as pessoas saem numa ilusão de que vão se formar e que vão passar no concurso em 6 meses, 5 meses. E elas saem realmente frustradas. Falta esse incentivo, falta apresentar a advocacia como uma possibilidade e uma possibilidade rentável. É possível realizar sonhos e ganhar dinheiro com a advocacia. Isso a gente fala com propriedade. As coisas que a gente construiu na vida foi através da advocacia. E aqui estamos diante de 2 advogadas sem patrocínio, sem família de advogados. Não teve ninguém antes da gente para construir a nossa cartela de clientes. Então, assim, as pessoas colocam a advocacia como algo impossível, como algo que você precisa vir de uma família de renome na advocacia para você construir alguma coisa. Isso é uma falácia, isso é uma completa mentira. É possível e eu e Natália, com o trabalho que a gente tem feito com a Jovem Advocacia, o nosso intuito é realmente mostrar isso para eles, de que é uma possibilidade e que dá sim para advogar, mesmo sem esses pré-requisitos que enganaram a gente dizendo que a gente precisava ter, mas que na verdade a gente não precisa. Mas de onde vem essa falácia que precisa ter nome, precisa vir de família? De onde veio essa... Você consegue me dizer isso? É mais fácil, né? É mais fácil. Encurta o caminho, né? Por quê? O advogado precisa de cliente. Se você já vem de uma família que tem um escritório com vários clientes, você assume o escritório da sua família e você já está com essa cartela de clientes formados. Quando você começa sozinho, autônomo, óbvio, eu não tô aqui para enganar você e te falar que vai ser fácil. Mais difícil do que essa pessoa que já tem uma família no ramo da advocacia, com certeza vai ser. Mas não é impossível. Na verdade, está longe de ser impossível. É super, super possível mesmo. Na verdade, eu entendo que uma das partes mais difíceis dentro da advocacia, e aí, como a Ellen falou, e eu ratifico, não é impossível, é difícil. Uma das partes mais difíceis, como eu falei, tem várias áreas, né? Tem vários departamentos dentro de um único escritório. E aí, quando eu falo escritório, gente, o jovem advogado precisa entender que escritório não se resume a um espaço físico. Antigamente, era muito mais necessário um espaço físico. Por quê? Os processos eram físicos, né? Quando eu falo processo físico, é papel. Então, para você, por exemplo, ir ao fórum para ver um processo, você precisava sair do seu escritório, ir até o fórum, e aí você entende que tem um tempo, né? Por mais próximo que você esteja do fórum, sei lá, seu escritório muito perto, você tem tempo, você sai, você desce, você pega o elevador, você, né? Enfim. E aí lá você demorava um tempo para poder fazer, né, toda essa questão burocrática mesmo, o funcionário lá e pegar o processo e te entregar, e você ver, então você voltar. E nisso aí você perdia, sei lá, umas 2 horas, vamos colocar assim, sendo rápido, né? 2 horas. E aí eram 2 horas que você estava fora do seu escritório.
longe do seu cliente, né? Então, você tinha uma necessidade muito maior, por exemplo, de ter uma secretária. Que você precisava de uma pessoa ficasse lá para te dar o suporte para você sair e fazer o que você precisava fazer, né? Então, quando eu falo que antigamente tinha meio que uma necessidade de um espaço físico, é porque você não tinha nada informatizado, né? Você não conseguia atender o teu cliente, por exemplo, através do celular, porque antigamente era muito mais difícil você ter acesso ao celular, então por aí vai. Então, trazendo para hoje, que é importante, né? A gente tem que entender o seguinte, que você, quando fala em escritório, você acabou de se formar, você pegou a sua credencial, você realmente decidiu que você vai advogar, isso não é uma decisão simples. Eu vou advogar, então o que eu tenho que fazer? Atender um cliente aqui, fazer a petição dele, direcionar para onde tem que ser direcionado e tá tudo bem? É isso que é advogar? É evidente que não. Então, uma das áreas mais difíceis dentro da advocacia é a prospecção. Porque o cliente ele não cai do céu, ele não vem do nada para você. Ele vem por indicação, ele vem por um trabalho de mídia que, de repente, você desenvolva, né, na tua rede social. Então, o cliente vem de alguma forma. E o maior trabalho de prospecção não é só você conseguir fechar com um cliente que te procurou, é você manter esse cliente dentro do teu escritório. E tem uma coisa que te dificulta muito de você manter o teu cliente, que é o judiciário. Um processo demora aí anos. Ninguém quer ficar anos no judiciário. Então, o cliente fica chateado. Ele acha que, por algum motivo, aquele processo ali está demorando anos por incapacidade do advogado contratado. Então, ele fala, poxa, eu não vou mais contratar esse advogado se eu precisar novamente. E aí, porventura, ele precisa novamente, mas ele não vai contratar aquele advogado que tem aquele processo porque está demorando muito. Então, na cabeça dele, aquilo ali está demorando por incapacidade do profissional que ele contratou. E aí, ele vai lá e contrata outro. E vai demorar do mesmo jeito. Às vezes até mais, porque isso não tem a ver com o trabalho do advogado. Isso tem a ver com o péssimo desempenho do judiciário. E aí ele vê, não, realmente, o processo não estava demorando. É verdade, o processo não estava demorando por causa do advogado, o processo estava demorando porque demora mesmo, porque é assim que funciona. Então, assim, a gente tem realmente uma questão muito grande nisso, na prospecção e na manutenção desse cliente dentro do teu escritório, entendeu? Entendi. E eu acredito que até como forma de isso, o judiciário desincentiva as pessoas a quererem advogar, mas elas também esquecem e não se atentam que há maneiras de advogar fora do judiciário, sem depender do judiciário. A advocacia extrajudicial é uma realidade. Por exemplo, a advocacia empresarial é uma realidade. E numa advocacia empresarial são poucas vezes que você precisa lidar com o judiciário e com essa morosidade. A gente tem outras formas de advogar que não dependem dessa morosidade do judiciário e que não são apresentadas para o bacharel em direito, para o estudante de direito, e aí também é um dos motivos que eles acham que o concurso vai ser sempre melhor por conta dos processos que demoram, do dinheiro que demora a sair, das sentenças que demoram anos e anos para serem proferidas. E quais são as formas de advogar? Você poderia me dizer? Claro. Então, hoje a gente tem no Brasil um sistema de justiça multiportas, né? Então, a gente tem várias formas, né? Você tem as câmaras de mediação, né? A mediação, ela é uma maneira excelente de acesso ao judiciário e, de repente, para você conseguir resolver determinados problemas. Porque nem tudo realmente é sobre lei, né? Sobre direito. Às vezes você tem uma briga dentro do judiciário de anos e que vai se resolver dentro de uma sessão de mediação. Pode falar. Ia dar um exemplo? Não. Eu ia acrescentar para dar um exemplo. Por exemplo, o ramo de família tem muito esse problema. Às vezes, o problema não é o imóvel, o problema não é o bem, o problema é o ego ou a pessoa estar chateada por algum motivo com outra. A mediação, há essa possibilidade do diálogo entre as partes, que no judiciário comum não tem. E aí, como funciona? Esdrúxulamente falando, assim, basicamente falando, uma mesa redonda, as partes sentam e elas têm a oportunidade de falar.
Tem pessoas, gente, com processos de anos de direito de família, no ramo de família, que só queriam um pedido de desculpas. E ela consegue isso na mediação. E a mediação é uma forma de fazer a advocacia também. Se o advogado quiser, todos os processos que entrarem, todos os casos que entrarem no processo, no escritório dele, ele tem a possibilidade de levar para mediação. Não, você só vai me contratar se a primeira estratégia for a mediação. Se a gente não conseguir a mediação, a gente judicializa. É uma possibilidade, é uma forma de advogar. Você é um advogado mediador, que você prefere a solução, né, de fato do conflito. E vou falar mais para vocês. Muitas vezes é o tipo de advocacia mais eficiente, porque resolve mais rápido o problema e o cliente sai realmente satisfeito. Porque, basicamente, na justiça comum, o juiz decide a sua vida. Na mediação, não. As partes decidem a vida delas. Decide o que vai acontecer com aquele bem, decide o que vai acontecer com aquele filho. Na justiça comum, não. O juiz que vai bater um martelo e que vai dizer, não, essa criança vai ficar tantos dias com o pai, vai ficar tantos dias com a mãe, o imóvel, metade vai ser para um, metade vai ser para outro. E às vezes, nem isso, uma parte sai insatisfeita, a mediação há a possibilidade desse consenso. E, ao meu ver, é uma advocacia mais eficiente. Sem dúvida nenhuma. Qualquer meio alternativo de solução de conflitos é mais eficiente do que você passar anos litigando no judiciário, né? E o advogado, ele tem que estar atento para tudo isso, porque tudo isso está acontecendo. Isso tudo aqui que a gente está falando, isso não é uma utopia, né? Isso não é uma vontade, não, isso está acontecendo. Hoje a gente tem um Código de Processo Civil no sistema brasileiro, que é um sistema cooperativo, ou pelo menos deveria ser. Mas aí as pessoas vêm com aquela litigância no sangue, né, de muitos anos, por que não? Porque o advogado bom é aquele que briga, ele tem que brigar, muita coisa. Não, eu gosto desse advogado aqui porque ele é bom de briga, ele é bom de briga. Então, assim, vem com isso, né, traz uma litigância. E a gente tem um sistema que deveria ser um sistema de cooperação. E principalmente, gente, a litigância, eu não estou falando só entre as partes, não. Entre o judiciário e as partes também, sabe? Como se todo mundo ali fosse inimigo. E não deveria ser assim. Então, hoje a gente tem um sistema que é um sistema cooperativo, deveria ser. A gente tem um sistema de justiça multiportas, né, para várias formas diferentes de solução de conflitos. A gente tem a questão da mediação, que cada vez mais está sendo falada, evidenciada, que as pessoas estão tendo acesso, e a gente deveria utilizar, né? E aí, quando a gente voltando para a questão da advocacia, de maneira geral, o advogado ele tem que estar atento para isso tudo, né? Não, então só vou conseguir dinheiro se eu for litigar, só vou conseguir dinheiro se eu ficar anos brigando no judiciário. Não. Primeiro que isso aí na ponta do lápis, na calculadora, vai te trazer a menor rentabilidade para o teu escritório. O que traz uma maior rentabilidade? Aquilo que entra rápido e sai rápido. Aquele dinheiro ali foi muito mais bem ganho do que o dinheiro de um processo que você ficou anos e anos na justiça para conseguir receber, né? E segundo, a questão da satisfação do cliente, porque o teu cliente vai ficar muito mais satisfeito se você resolver o problema dele rápido, do que se ele ficou anos no judiciário para resolver determinado problema, até porque as situações mudam. As situações da vida das pessoas mudam. A gente não está falando só da questão da justiça de família, do direito de família, né? Relações familiares. A tua situação de maneira geral. Por exemplo, você entra na justiça hoje para resolver um problema de um carro que você comprou. Uma documentação, por exemplo. Hoje você tem esse problema, hoje você tem uma vida, amanhã, de repente, você, sei lá, você decidiu sair do país, precisa vender aquele bem, outra coisa aconteceu, tá entendendo? Então, assim, a gente tem realmente situações que mudam diariamente na vida das pessoas. E você ter um problema e arrastar um problema durante anos dentro do judiciário, isso vai te trazer um problema muito maior. E muitas vezes o advogado, ele não sabe disso, ele não entendeu isso ainda, por duas razões. Primeiro porque a gente vem realmente de uma litigância muito grande, onde era bonito litigar, onde era bonito brigar. E segundo, a faculdade não fala nada disso.
que a gente está falando aqui. Entendeu? A faculdade, como a gente já disse, como todo mundo já sabe, vai te colocar para advogar como última instância. Não tem nada para você fazer? Então você vai advogar. Entendi. Então os contextos estão sempre em mudanças, né? E o que você me diz sobre a inteligência artificial e a advocacia? É possível a inteligência substituir um advogado? Não. Não é possível? Não é possível. A advocacia, apesar das pessoas acharem que ela é sobre leis, ela não é. A advocacia é sobre pessoas, sobre relações. E a inteligência artificial não substitui isso. Não substitui a sensibilidade que um advogado vai ter de enxergar que o seu problema pode ser resolvido, por exemplo, numa mediação que a gente falou. E isso é o que é bonito das relações humanas e que um computador, uma inteligência, nunca vai substituir. A gente consegue, como advogado, conversando com o nosso cliente, entendendo o problema dele, ver que o problema dele é muito maior do que um bem material, ver que o problema dele é muito maior do que um contrato, e consegue, através dessa sensibilidade, dessa empatia, das sensações, dos sentimentos humanos mesmo, achar a melhor solução para o problema dele. A inteligência artificial vai falar para ele entrar, por exemplo, com um processo de divórcio e partilha de bens. Um advogado, por exemplo, pode sugerir para ele uma mediação. E tudo ser resolvido numa mediação, que é uma sessão de 2, 3 horas, e acabou ali o problema daquele cliente. A inteligência artificial sugeriria o processo no caminho tradicional, a judicialização, que demoraria. Então, não sei nem chutar quanto tempo demoraria, porque varia tanto, de 2 a 3, 4 anos, depende da discussão. E acaba que, por exemplo, eu posso... Tá falando besteira aqui agora, mas acontece muitas vezes que os clientes, tipo assim, parecem crianças diante do advogado, parece que estão brigando entre si, acontece muito isso, que parecem 2 crianças brigando, precisa de alguém superior para poder chegar e falar, não, ó, galera, presta atenção, tem que agir assim, assim, assim. Acontece muito isso? Principalmente dentro das varas de família. As pessoas estão ali, envolvidas pela emoção, né? Algum sentimento muito forte, ou raiva, ou tristeza, indignação, cansaço, alguma coisa está acontecendo ali, né? Porque você está rompendo uma relação familiar. E as pessoas, elas querem externar isso de qualquer forma. Já aconteceu, mas não vou dizer muitas vezes, de eu realmente indicar o cliente para que ele procurasse um apoio psicológico. Hoje eu não atuo mais na vara de família, por opção, quando acontece do meu cliente me procurar para atuar na vara de família. Eu faço isso em parceria, né, com uma advogada especialista nessa área, mas o que acontece? De eu realmente direcionar. Já aconteceu várias vezes de eu realmente direcionar, sabe? E aí você não pode jogar um cartão de um psicólogo, não é isso, sabe? A pessoa já tá ali, calma. Então, procura um apoio psicológico, uma pessoa que vai ter uma escuta ativa em relação ao teu problema, porque às vezes a pessoa ela quer sentar na tua frente, dentro de uma consultoria jurídica, e simplesmente externar emoções. Você vai ouvir, você vai cadenciar, você vai filtrar. Como advogado, você vai filtrar para você entender o que de fato aquela pessoa precisa do judiciário. Mas aquela pessoa precisa de muita coisa além do judiciário. Aquela pessoa precisa de apoio, às vezes de acalanto. Às vezes a pessoa está vindo de uma situação de violência psicológica, física, N tipos de violência, né? É verdade, patrimonial. Então, assim, você tá falando com uma pessoa que está vindo de uma situação muito delicada. Então, não é simplesmente você não vai atender esse cliente do mesmo jeito que você vai atender, sei lá, um dono de uma empresa que está te contratando para prestar uma assessoria. E com certeza a inteligência artificial não tem esse filtro, não consegue identificar todas essas nuances do que as relações interpessoais possuem e possa ter causado de dano a um cliente, a uma pessoa. E aí, o que acontece?
Eu particularmente acho que a automação é importante, a tecnologia é importante, sim. Claro, é o futuro, né? O que você puder fazer para você poder automatizar o teu escritório e diminuir o teu tempo de tarefas que são cotidianas, é perfeito. Para que você faça isso, você vai ganhar tempo, né? Você vai melhorar todo o teu funcionamento. Perfeito. Mas o atendimento ao cliente, o momento de você atender o teu cliente é um momento único. Seja um atendimento virtual, seja um atendimento presencial, é um momento único. Você precisa entender qual é a necessidade do teu cliente. Porque senão você não consegue, não tem como eu virar para você e falar assim, me manda aí um orçamento de um divórcio aí, por gentileza. Sabe? Não é bem assim que funciona. Você precisa entender aquele cliente, realmente um divórcio que ele precisa, você vai precisar de mais alguma coisa? Como é que isso vai ser feito, né? Será que a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida? Será que a gente vai ter que litigar? Será que não? Então, assim, você precisa essencialmente entender o problema do cliente. E aí, aqui eu estou falando de uma advocacia artesanal. Eu estou falando de um escritório que o advogado ou uma equipe pequena atende cada cliente que o procura. Eu não estou falando de uma advocacia em massa, né, dos grandes escritórios, não estou falando dessa advocacia. E aí, você atender o teu cliente, você conseguir essencialmente entender o que ele precisa para saber qual o serviço que você tem que prestar, isso é muito importante. E isso não tem jeito, é você que tem que fazer. Acaba que a inteligência não consegue se conectar, né? Não, com o ser humano, né? E outra coisa, eu tô vendo que, posso estar pensando assim, a faculdade acaba que é um sistema fechado, que é uma máquina de fazer dinheiro, na verdade. E você falou uma parada que foi muito importante, acaba que eles induzem os advogados a guerrearem entre si por uma única vaga. Então, a faculdade, a advocacia, se ela pode saturar, sim ou não? Já há esse burburinho aí na internet, na vida real, nos corredores de fórum, de que a advocacia está saturada, sim. Eu concordo, mas acredito que a advocacia está saturada de maus profissionais. E as pessoas falam isso nesse sentido de estar saturada da advocacia, a advocacia está saturada, é mais uma queixa. Eu sinto que é mais uma queixa de uma advocacia frustrada do que, de fato, a saturação da profissão. Muitas vezes, o que a gente vê na realidade são pessoas que não seguiram um bom caminho com a advocacia, não fizeram o melhor caminho e não conseguiram chegar onde queriam, né? E acabam ficando frustradas com isso e acabam colocando a culpa na profissão e não nas próprias escolhas. Eu acho que a advocacia não está saturada para quem estuda, não está saturada para quem é bom, não está saturada para quem se preocupa com o cliente, com quem tem esse tato com o cliente, um bom atendimento. Não está saturada para quem sabe cobrar pelos seus serviços, para quem entende que a advocacia é um trabalho, como todo trabalho tem que ser remunerado. Para essas pessoas que se dedicam, estudam e entendem o valor do seu trabalho, a advocacia não está saturada, não. E eu peguei a OAB, e agora? O que eu faço? Como é que é o pós-faculdade? Como é que funciona isso? Me explica. Então, quando a gente pega a credencial, eu acho que surgem tantas dúvidas, assim, de uma única vez, num único momento, porque às vezes o jovem advogado, ele já tem uma experiência anterior, já fez um estágio, já teve um contato com o judiciário de alguma forma. Mas ele não era o responsável por aqueles atos. Então, ainda que ele fizesse uma petição como estagiário, né, ele pode fazer, obviamente, supervisionado por um advogado, e o advogado vai ler, vai assinar, né, vai ratificar aquele documento, só para deixar claro aqui o procedimento. E aí mas não era ele que ia assinar. Então, se ele fizesse alguma coisa errada, tudo bem, a pessoa ia revisar, ia apontar o erro, né, ia seguir. Mas quando você pega a tua credencial, você fala, é eu que tenho que assinar, sou eu que tenho que assinar. E agora? Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente entende isso. Só que assim, gente, a gente sabe que a gente não vem preparado para advogar. A gente não está preparado para o mercado quando a gente pega a credencial.
Justamente pelo mercado ser complexo, né? Ainda que você tenha um escritório 100% virtual, que hoje em dia é super possível, você precisa se organizar em relação a isso, né? Você vai precisar ter uma noção de como gerir o teu escritório, você vai precisar ter uma noção de como atender o teu cliente, porque atender o cliente não é só ouvir o cliente, não, você tem que entender e cadenciar, porque às vezes o cliente ele traz um monte de informações para você que não tem nada a ver com o que você realmente precisa. Então, se você está atendendo o cliente sobre assunto X, ele está falando de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, você que tem que cadenciar aquilo ali, tá? Mas em relação a isso aqui, você fazer as perguntas corretas, você atender o cliente num tempo hábil, porque eu conheço profissionais que ficam 3 horas atendendo um cliente e ainda assim não tem o número de informações necessárias para aquilo ali, para desenvolver aquele trabalho. Então, atender o cliente é você entender o problema jurídico dele e o que ele realmente precisa. E isso você não consegue de um dia para o outro. Até porque as pessoas são diferentes. Você não está falando com máquinas. As pessoas, tem gente que vai chegar até você e vai te contar o problema de forma objetiva. Esse é o melhor atendimento, né? Que você vai entender o que a pessoa está falando, perfeito. Só que isso não é o padrão. Não é a regra. Tem pessoas que vão sentar e vão falar e não sabem nem exatamente como colocar em pauta aquilo ali que elas precisam, tá? Então, assim, a gente está falando de pessoas e pessoas são diferentes. Então, quando você pega a credencial, você não tem noção de tudo que você precisa fazer. Gente, a primeira dica que eu dou hoje a OAB desenvolve um trabalho muito legal com os jovens advogados, né? É uma rede de networking. É a tua primeira rede de networking. Então, vai lá, sabe? Conhece a casa, a tua casa, né? Tua segunda casa, dentro da subseção que você mora. Ah, eu sou de Nova Iguaçu, sou de Nilópolis, capital, enfim. Conhece, vai lá conhecer. Tem uma palestra hoje, o tema me interessa, vai lá, assiste, sabe? Quem são os advogados? Tem alguma comissão que me interessa, eu quero integrar, sabe? Eu acho que é uma rede de networking muito bacana para você fazer. E uma segunda dica que eu dou sempre, façam parcerias de trabalho. As parcerias de trabalho, elas são muito importantes. Primeiro que elas não vinculam o jovem advogado ao parceiro. Geralmente o parceiro é um advogado mais experiente, né? Tipo um mentor. Claro que aquilo ali é trabalho, trabalhos honorários vão ser pactuados, vão ser conversados, né? O ideal é que você faça um contrato de parceria com o advogado que você escolheu para ser teu parceiro e tudo mais. Mas ele não deixa de ser um mentor para você, porque é um advogado com mais experiência naquela área de atuação. Então, você não vai perder o teu cliente. O cliente chegou até você de alguma forma, você recebe o teu cliente, faça o atendimento dele, cobra a consulta, né? Porque a consulta ela é um trabalho e ela precisa ser cobrada. E onde eu estiver, eu vou falar sobre isso. Porque as pessoas têm mania de achar, né? A consulta, só para tirar uma dúvida. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Não é assim. Você está tirando uma dúvida técnica, né? Com uma pessoa que estuda para aquilo ali. Então, é um trabalho. Então, você atende o teu cliente e faz o processo ou o trabalho que seja em parceria com um profissional mais experiente. Isso vai te ajudar muito, vai te ajudar a ganhar experiência naquela área, vai te deixar mais tranquilo, porque você vai estar sabendo que o trabalho que está sendo desenvolvido com o cliente é um trabalho específico, né? Porque aquele profissional atua na área que você está desenvolvendo há determinado tempo e vai te deixar mais tranquilo. Então, assim, 2 dicas muito legais. Faça networking em todo lugar que você puder fazer. Tem uma palestra, não é aqui na minha cidade, mas tem como eu ir? Então faz teu networking, conhece os profissionais e faça parcerias no início, porque eu acho que você vai começar de uma maneira diferente. Você vai começar sem o compromisso da sociedade, que a sociedade é um compromisso muito sério, né? Então, você tem que escolher um sócio muito bem escolhido. Então, no início, você ainda não conhece ninguém. Então, você vai começar sem o compromisso da sociedade e vai conseguir fornecer um bom trabalho para o teu cliente. Bom que você não precisa ser inimigo do seu parceiro de trabalho. Você pode fazer... Não, pelo contrário. De maneira nenhuma. E as pessoas, com essa concorrência, com essa rivalidade que o curso de Direito tende a proporcionar, a ensinar ao bacharel, ao estudante de Direito, as pessoas vão para a advocacia com essa visão. E, na verdade, gente, o ideal é que a gente se especialize em uma área.
E você se especializando em uma área, o seu escritório, como eu costumo dizer muitas vezes, o seu escritório, porque às vezes é só você, o seu escritório, ele precisa abarcar os outros ramos da advocacia. E de que maneira você pode fazer isso sem se vincular a ninguém, a ter uma sociedade que dizem que é um casamento, né? Você faz isso através das parcerias. Então, muito pelo contrário, um colega meu de profissão, ele pode melhorar a minha advocacia. De que maneira? Eu atuo em advocacia em direito de família. A Natália atua em direito previdenciário. Ela vai ser minha parceira em direito previdenciário. Vai chegar um cliente meu de família e vai falar para mim: doutora, minha mãe tá precisando se aposentar. Doutora, faz? Faço. O meu escritório faz. Não sou eu que vou fazer, mas eu vou fazer em parceria com a doutora Natália. Isso faz com que a gente não perca os clientes de outras áreas e faz com que o nosso escritório ganhe braços que muitas vezes eles não teriam, porque a nossa área de atuação, a nossa especialidade é outra que o cliente não está precisando no momento. Então, eu concordo, assim, em gênero, número e grau com a Natália. A gente precisa fazer parcerias, principalmente no início. E outra pergunta, vamos lá. E o que vocês me dizem sobre pessoas que não gostam de advogados? Acontece muito isso no dia a dia de vocês? Não, as pessoas têm um preconceito muito grande com a advocacia, porque eu não sei quem... Da onde vive isso? A verdade, Ezequiel, é que muitos advogados fazem mau uso da profissão. E as pessoas têm experiências ruins com outros advogados. Ou tem amigos, ou tem familiares que tiveram experiências ruins. Um dos maiores números de processos éticos dentro da OAB são processos a respeito de apropriação indébita de valores de clientes. Sério? Seríssimo. E aí, o que acontece? O mau profissional leva essa fama para o bom profissional, e o bom profissional tem que ficar mostrando o tempo todo que ele pode ter a confiança do cliente, que o trabalho dele é sério, que ele estuda para fazer aquilo, que de maneira nenhuma aquele cliente vai ganhar uma causa e ele não vai receber aquela causa. Assim, é difícil, mas acontece em todas as profissões. Todas as profissões têm maus profissionais. Só que a advocacia é uma profissão que tem uma relação de confiança maior, porque muitas vezes a gente trabalha com valor pecuniário envolvido, montantes de dinheiro que o cliente vai receber. E aí, essa relação de confiança se torna maior, diferente, por exemplo, da relação de confiança de um cliente e de um vendedor. O vendedor vai vender o produto, o cliente vai pagar por aquele produto. Não. O advogado, ele tem o poder de receber valores por o cliente. Então, é uma relação de confiança maior, o que gera mais desconfiança e mais insegurança a quem está contratando. Se possuem histórias interessantes, que foi engraçado na advocacia. Pode trazer alguma história ou não pode trazer? Pode trazer? Pode. Além dessa questão do advogado lidar diretamente com o dinheiro do cliente, muitas das vezes, né, justamente por ele ter os poderes para poder receber e tudo mais, a gente não pode esquecer que o contrato que o cliente faz com o advogado é um contrato de meio. O que é um contrato de meio? Você contrata aquela pessoa ali para resolver determinado problema para você. Isso aí eu estou falando do judiciário, né? Não estou falando dos meios alternativos de soluções de conflitos. E você contrata aquela pessoa ali para resolver o problema para você. Essa pessoa, o advogado, ele tem a obrigação de fazer tudo o que for possível. Mas ele não tem a obrigação de te entregar o resultado. Até porque dentro de um processo, minimamente, você tem duas partes. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Tá, tem casos processuais, exceções e tal, né? Mas alguém vai ganhar, alguém vai perder, em regra. Essa pessoa que perdeu, ela teve um mau advogado? Esse advogado vai ser responsabilizado na ética porque ele perdeu o processo? É evidente que não. Porque ele foi contratado para fazer
o que foi possível, o que seria possível dentro daquele caso ali. Então, por exemplo, essa pessoa foi lá e perdeu. O juiz deu a sentença, né? Proferiu a sentença, essa pessoa perdeu. Tudo bem. O que o advogado tem a obrigação de fazer? Conversar com o cliente e verificar se aquele cliente ali tem interesse em recorrer. Se for possível, é claro. Ah, tudo bem, fez um recurso e perdeu o recurso. Tá tudo bem. O que o advogado não pode deixar de fazer, no exemplo que eu tô dando, é contratar com o cliente de recorrer e, por exemplo, perder o prazo. Porque o advogado ele trabalha com prazo. Então, ele não pode perder o prazo. Ah, mas aí ele poderia, aquele recurso ele poderia perder lá no tribunal. Poderia, mas ele não pode perder o prazo para ter a chance dele reavaliada. Você entendeu a diferença? Então, o contrato do advogado é um contrato de meio. Muitas vezes a pessoa não teve sucesso em determinada solução de problema e fica chateada com o advogado por aquilo ali, né? Então, assim, a gente tem que separar bem as coisas. E aí acaba falando mal. Ah, aquele advogado não é bom. Não é bom por quê? Porque ele não ganhou. Então, existe uma diferença muito grande em não ganhar e não prestar um bom serviço. Porque não ganhar, então, em todo o processo, a gente vai ter um advogado ruim, se você pensar por esse lado. Entendi. E a questão não é essa. A questão é que aquele advogado ali que perdeu, ele prestou um bom serviço? Realmente aquela pessoa ele perdeu porque não tinha o direito ou porque não foi comprovado? É isso que a gente tem que pensar. Ser advogado não é fácil. Não é fácil. Consegue trazer alguma história? Canto que você estava falando da história. Gente, eu tenho muita história para contar. Porque eu comecei a trabalhar no escritório. Antes de me formar, eu fazia estágio no escritório. E era muito engraçado. Então, assim, a gente não pode expor, né, as histórias. Mas a gente não pode contar nomes e tal, nada disso. Mas eu vou contar uma história engraçada que não tem absolutamente problema ético nenhum. Uma vez há muitos anos eu atendi uma pessoa que chegou muito chateada no escritório que eu trabalhava. E eu fui atender, né? Você precisa dar esse suporte. E ela estava muito chateada porque a empresa aérea tinha cancelado o voo dela. Nossa, que problema, né? Imagina, você tem um voo cancelado. E aí, o voo dela era meia-noite, sei lá, 00:40, coloca aí. E ela chegou no aeroporto 10 horas e ela teve o voo cancelado. Mas aí, na documentação tava lá que o voo dela era 00:40, tem muitos anos, né? Sei lá, do dia 12 de maio de 2023. Mas ela chegou às 10 horas da noite do dia 12 de maio de 2023. Chegou 24 horas atrasada no aeroporto. Isso, cara. E ela ficou muito revoltada porque o voo dela tinha sido perdido. E aí, pra você explicar isso... E dizer que a pessoa tá errada. Foi muito complicado explicar isso. Ela não aceitava que estava errada? Não, ela não entendeu. Ela foi embora entendeu? muito chateada comigo, porque eu tava dando razão à empresa aérea e ela não tinha perdido o voo dela. Aí deve aparecer cada personagem. E foi muito legal. Essa história é inesquecível. Isso tem muitos anos, gente. Tem muitos anos. Deve ter uns 10 anos. Mas foi inesquecível, realmente. Porque eu fiquei muito triste. Porque eu realmente não fiz a cliente entender. Ela foi embora muito chateada comigo. Porque ela achou que eu estava dando razão à companhia aérea. Mas era mais ou menos isso. Ela teria que, no meu exemplo, ter chegado às 10 horas do dia 11, né? Mas ela chegou às 10 horas do dia 12, que o voo dela tinha sido, né, meia-noite. Foi muito legal. E pra encontrar vocês, como é que eu faço? Como deixar as redes sociais de vocês? Então, estou sempre online no @Natália, com TH, Pereira.adv. E eu sempre mesmo, gente. Eu sou muito ativa lá. Me procurem, me chamem do direct, qualquer dúvida, querendo algum auxílio, pode me chamar lá, que eu tô sempre respondendo todo mundo. O @ no Instagram, né? @Ellen Pickler. Ellen, sem H, 2 L's, Pickler, Pickler. Vai ser um prazer enorme responder vocês lá. Vocês querem deixar também um recadinho para quem tá começando agora, para futuros advogados? Pode ficar à vontade também. Pode ir primeiro. O que o jovem advogado precisa entender é que ele precisa estudar. Às vezes a gente passa, às vezes não, nós passamos 5 anos dentro da faculdade estudando, evidentemente, mais um tempo estudando para poder pegar a credencial. E quando a gente pega a credencial, a gente precisa entender que foi só uma etapa da nossa vida que se cumpriu. O advogado que não estuda, ele não consegue se colocar bem no mercado.
Então, a gente precisa entender, você é advogado? Você quer advogar? Você realmente quer ser um bom advogado? Então, estuda. Porque o conhecimento te dá poder. Quanto mais você sabe, mais você consegue desenvolver um bom trabalho. Então, escolha uma área de atuação, uma área que você goste de estudar, uma área que você se sinta confortável, que seja realmente aquilo ali. Estuda muito. E isso vai te dar estrutura para você conseguir se tornar uma autoridade dentro do que você pretende fazer. Além disso que a Natália falou, de estudar, que é super importante, eu acho que por conta desses percalços da advocacia e por essa fama da advocacia, a gente precisa tapar um pouco os ouvidos para as pessoas ao redor que dizem pra gente o tempo todo que não é possível, que não é a melhor opção. Eu acho que a gente precisa ter essa resiliência e parar de escutar um pouco esse entorno que diz que não há essa possibilidade, que a advocacia não é uma boa profissão, e acreditar mesmo que é possível. Natália, Ellen, muito obrigado por participar do PodSercast, obrigado por trazer a especialidade de vocês, tá bom? Vocês são muito bem-vindas. Se tiver alguma indicação, pode falar também. Pessoas que realmente querem se expressar no mundo da advocacia, tá bom? Gente, muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima.